Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eric Ferreira, professor de Física do IFAL Maragogi. Estamos aqui nesse projeto tão bonito, né, do IFRN, que aglutina professores do Brasil inteiro para o preparatório do Enem, né, junto à terceira Direct do Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos ter a segunda aula de termologia, ok? Então, eu deixei para hoje dilatação térmica e gases, dois assuntos que caem bastante no Enem, ou em qualquer prova que você for fazer de física por aí por fora. Ok, gente? Então, dilatação térmica. Dilatação térmica, todos os corpos que existem na natureza, se nós aumentarmos a temperatura do corpo. Então, se diminuir a temperatura do corpo, o que é que pode acontecer? Nós podemos ter aí uma contração, tá certo? Contração térmica. Nós dividimos dilatação térmica em três assuntos: linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Apesar de que no seu dia a dia, quando você olhar, você tem só dilatação volumétrica. Agora, se você olhar para o corpo só em uma dimensão, só uma dimensão do corpo, nós chamamos de dilatação linear. Se você olhar para duas dimensões, aqui, ó, você já vai ter uma área, tá certo? Então, nós chamamos de dilatação superficial, de superfície. E se você tiver três dimensões, tá certo? Isso aqui, ó, três dimensões, uma, duas, três, nós chamamos de dilatação volumétrica, tá certo? Que é a que ocorre por completo. Então, nós separamos dilatação em três, tá certo? Mas vamos continuar. Olha, o processo de contração e dilatação ocorre em virtude do aumento ou da diminuição da agitação das moléculas, tá certo? Então, bora imaginar aqui que você tem água, moléculas aqui de H2O, e estão com uma certa agitação, todas com uma certa velocidade, tá? Então, cada uma vai para um lado, vão colidindo, e se você mandar energia para eles, o que é que ocorre? Eles vão absorver essa energia e transformar em energia cinética, energia de movimento, cine, movimento, né? Vai com a velocidade mv ao quadrado sobre 2. Então, vocês viram lá em mecânica, né? Então, você vai ter uma velocidade maior, uma agitação maior, uma energia interna maior, os corpos acabam se afastando, certo? Os átomos, aqui as moléculas, acabam se afastando. Então, você tem um aumento aí do volume, um aumento da área que esse corpo está ocupando. Agora, claro que nós temos uma exceção, né, que é a água entre 0 e 4 graus Celsius, onde não ocorre, né, uma dilatação, tá certo? Se for de 0 para 4, aí você tem uma contração, de 4 para 0, você tem uma dilatação. Mas isso daí a gente pode falar um pouco mais para frente. E o que é que nós temos mais? Bora dar uma olhadinha aqui, ó, no seu dia a dia, né, esse assunto é muito bem contextualizado, você tem vários exemplos no seu dia a dia, vários experimentos que você pode fazer. No seu dia a dia, você vai ter o quê? Você pode encontrar dilatação térmica, né, sendo utilizada as noções de dilatação térmica, né, esse conteúdo, né, num aparelho dentário ortodôntico, né, que você está utilizando. Então, tem que ser levado em consideração o coeficiente de dilatação daquele aparelho, do material que é feito, né? Já pensou se a dilatação, o coeficiente de dilatação for alto? Então, a dilatação do corpo vai ser alta. Então, você tomando aí um cafezinho, imagina, um cafezinho na rua, numa xícara, aqueceu o aparelho dilata, aumentou, caiu dentro da xícara, né? Então, misericórdia, que vergonha, né? Ou, se você for tomar um sorvetezinho, né, vai diminuir a temperatura do aparelho e vai apertar aí os seus dentes, né? Vai doer mais. Então, o material do aparelho tem que ser um material que ofereça pouca dilatação, coeficiente de dilatação baixo. Outro exemplo muito mostrado, que você vai encontrar em qualquer livro de física, é dos trilhos. Você está andando de trem, vocês já escutaram
né, aquela zoadinha do trem, né, aquela zoada do trem, de tempos em tempos, né? Sempre compassado, se tiver com a velocidade constante. Então, por que acontece isso? Porque você tem aqui uma brecha entre os trilhos. Mas por que uma brecha nos trilhos, né? Entre os trilhos? Por que não um trilho só? Porque quando o trilho aquecer, tá certo? Ele estiver no sol, ele vai dilatar. Então, ele tem que ter para onde dilatar. Se não tiver, ele vai envergar, ok? Vai se deformar, que é o que está acontecendo aqui na outra figura. Então, é só... Eu vou colocar vários exemplos hoje, tá certo? São vários exemplos, tá? E é só o comecinho. Então, indo para a dilatação linear, levando em conta só uma dimensão, o que é que nós temos? A dilatação linear, a variação de comprimento, tá? De um corpo, vai ser igual ao comprimento inicial, ou seja, o comprimento que ele tinha, vezes o coeficiente de dilatação do material, né, que o corpo é constituído, vezes a variação de temperatura. Claro, se variar muito a temperatura, você vai ter uma dilatação, uma contração, né, equivalente àquela variação de temperatura. Ok, gente? Então, alfa aqui, ó, coeficiente de dilatação linear, comprimento inicial e variação de temperatura. Vamos em frente. Bom, aqui, ΔL, variação, né? A dilatação linear, a variação de comprimento, olha, vai ser igual ao comprimento final menos o inicial. Você sabe que o delta é isso, né? Final menos inicial. O alfa, como coeficiente de dilatação linear, preste atenção aqui nas unidades, ó, mas geralmente não tem muito problema nesse conteúdo, mas vamos prestar atenção. E aqui a variação de temperatura, tá? Então, uma barra aqui, ó, ela tem um comprimento inicial, você pode aquecer a barra e ela chegar a um comprimento final. E aqui, né, um exemplo, né, bastante utilizado também. Gente, sempre olhem aí as referências, tá certo? Prestigiando aí. E gostaria de agradecer também, né, o pessoal, que eu sempre cito aqui as referências, né? Então, dê uma olhadinha no site deles. Então, eu tenho aqui um fio, ó, metálico, e com peso. Então, você vai ter um certo ângulo aqui, né? O fio fica distendido para baixo aqui um pouquinho. Se eu aquecer esse fio, ele vai dilatar, vai aumentar o seu comprimento. Então, ó, o peso já está mais para baixo, tá certo? Um experimento muito bom de se fazer. E a dilatação superficial. Então, saí da dilatação linear, uma dimensão, estão entrando agora em duas dimensões. Já estão vendo que a gente está seguindo uma dimensão, duas dimensões, depois vamos para a volumétrica, 3 dimensões. Então, a dilatação superficial, que eu vou chamar de ΔS, ou ΔA, como eu vou colocar mais para frente, vai ser igual ao coeficiente de dilatação superficial, letra grega beta, vezes o comprimento que ele tinha, comprimento inicial, vezes a sua variação de temperatura. Tranquilo? Vamos em frente. Então, aqui, ó, eu posso ter uma área inicial, agora eu estou falando de superfície, aqueci o corpo, tive um ΔA ou ΔS, que eu mostrei agora, para chegar a uma área final. E prestem atenção aqui, ó, na casca de banana, uma das cascas de bananas mais antigas que existe na história de exames de vestibular, né? Então, ó, se eu tiver uma chapa com um orifício, tá? Quando eu aquecer a chapa, esse orifício ele não vai diminuir, ou seja, o material ele não vai crescer para dentro. Ele vai dilatar como um todo. Então, ó, o orifício ele aumenta, certo? A sua área. Então, o orifício aumenta também. E vamos para o dia a dia. Uma dilatação superficial no dia a dia sempre me lembra disso aqui, ó, um piso de cimento queimado, que chamam, né? É aquele piso com cimento lisinho. O pessoal faz polvilhando o cimento em cima e depois planeando, alisando, né, o cimento. Aí fica esse negócio bonito aqui, que vocês devem conhecer. Então, esse piso de cimento queimado, se bater uma variação térmica, de temperatura, né, muito grande, o que é que vai acontecer? O coeficiente de dilatação aqui, né, o material tem um coeficiente de dilatação. Então, o material, esse piso, ele vai dilatar. Se não tiver para onde dilatar, ele vai rachar. Então, quem faz piso
de cimento queimado, tem que tomar cuidado com a variação de temperatura, não deixar ele no sol, tá certo? Num local que fique com muito sol, tá? Ou então procurar um material aí para adicionar no cimento, para que não tenha essa dilatação, né? Sempre vai ter a dilatação, mas que ela não seja tão grande. Então, muitas pessoas utilizam, né, o piso, né, essas cerâmicas aí, com um espaçamento, onde nós colocamos o rejunte. Por que esse espaçamento? Porque se eu tiver uma variação de temperatura na cerâmica, eu vou ter para onde dilatar, assim como nos trilhos. Tem que dar um espaçozinho aqui, ó, para poder dilatar, tá certo? Então, pode olhar para o seu piso aí agora. Se tiver cerâmica, você está vendo o espaçamento. Vamos em frente. E agora, como eu disse, ó, chegamos em 3 dimensões. Dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, eu vou colocar o ΔV aqui, ó, com uma variação de volume. Volume final menos inicial. A dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, aqui a letrinha gama grega simbolizando, vezes a variação de temperatura. Então, eu tenho um corpo, tem um volume aqui inicial, aqueci o corpo, ele variou de volume, ΔV, chegando a um volume final. Ok? Vamos lá. E esse exemplo aí, ó, de um experimento que você pode encontrar em vários laboratórios de ensino de física, né? Você pega uma esfera metálica, tá aqui a esfera metálica, ó, coloca essa esfera, né, passando por um anel, aqui, ó, onde tem o mesmo diâmetro, né? Então, a esfera passa já bem, né, com o diâmetro do anel. Então, qualquer variação aqui no volume da esfera, eu vou atingir o diâmetro do anel, né, ultrapassar. Então, ó, se eu aquecer essa esfera, ela vai aumentar o seu volume e não passa mais pelo anel. Então, esse experimento, para demonstrar a dilatação volumétrica dos corpos, você pega uma esfera, passa pelo anel, aquece a esfera, tá certo? Pode ser em água quente, pode ser na chama, sempre que com cuidado, né? Experimentos de termologia, eu adoro experimentos de termologia, mas muita coisa pode dar errado. Então, ó, com cuidado, aqueceu a esfera cresceu, aumentou o seu volume e não passa mais pelo anel. Bom, gente, temos que lembrar disso aqui também, ó. Não vou deduzir agora, mas vocês podem encontrar essas relações aí em qualquer livro de física, né, porque eu estou priorizando aqui as questões, contextualizar o conteúdo. Então, ó, o coeficiente de dilatação superficial é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes 2, é o dobro. Aí é só você lembrar, uma dimensão linear, 2 dimensões superfície, dobrou, tá certo? 3 dimensões, volume, triplicou. Então, ó, coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 alfa. Vamos em frente. Exercício, bora treinar, bora treinar. Uma chapa quadrada metálica de 40 centímetros de comprimento, opa, 0,4 metros, né, gente? Então, ó, a vírgula que está aqui, ó, vai andar 1, 2 casas, centímetros para metro, 0,4 metros. E 0,4 metros de largura encontra-se a uma temperatura, né, de 25 graus Celsius. Suponha que a chapa seja aquecida até 150. Esse é o nosso intervalo. Temperatura final, temperatura inicial, tá? O lado inicial, os comprimentos iniciais aqui, ó, 0,4 metros e 0,4 metros. E aqui a dilatação, não, aqui o coeficiente de dilatação linear, seja de 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Dessa forma, calcule qual a dilatação linear da chapa entre 25 e 150 graus Celsius. Vamos em frente. Dilatação linear vai ser igual ao ΔL, certo? Aqui o ΔL, ó, vezes o L0, variação de comprimento, vai ser o comprimento inicial,
vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. O comprimento inicial, tá ele aqui, ó, 0,4, o L0. O alfa foi dado lá na introdução, tá ele aqui também, ó, 25 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, T final menos T inicial, sempre final menos inicial. Gente, é só multiplicar aqui, ó, 0,4 por 25, tá? Depois por 125, o que é que nós vamos ter? 1.250 vezes 10 a menos 6. Bom, eu posso colocar em notação científica. Então, pego essa vírgula aqui e coloco 1, 2, 3 casas para a esquerda para poder ficar depois do primeiro número não nulo, que é o 1. Então, fica 1,25. Como eu andei 3 casas para a esquerda, eu vou somar 3 aqui no expoente do 10, na potência de 10. Somando 3, menos 6 mais 3 vai dar menos 3. E se eu for passar para milímetros, metros para milímetro, você multiplica por 10 a terceira, por 1.000. 10 a terceira vezes 10 a menos 3, fica só o 1,25 milímetros. Então, veja que uma barra desse tipo, uma barra não, aqui é uma chapa, né? Então, uma chapa desse tipo, um lado só dela vai ter esse acréscimo aqui, ó, 1,25 milímetros, aquele lado lá de 40 centímetros. E o outro lado também. E qual seria o módulo do coeficiente de dilatação superficial dessa chapa? Bom, dilatação superficial, vocês viram lá em cima, um pouquinho atrás, que é o dobro do linear. Então, se o linear é 25 vezes 10 a menos 6, aqui vai ficar 50 vezes 10 a menos 6. Simples demais, né, não? Vamos continuar. A área inicial da chapa. Não precisava nem colocar esse 30 aqui, né? A área inicial. Para calcular a área inicial, gente, área de um quadrado, isso é uma questão de física, né? Então, área do quadrado, 0,4 vezes 0,4, eu vou ter 0,16 metros quadrados, tá certo? Lado vezes lado. A dilatação superficial da chapa. Opa, aquele ΔA ou ΔS, né? Então, aqui, ó, o ΔA é igual ao A0 vezes o beta vezes o ΔT. O A0 eu acabei de achar, na letra C. Então, 0,16. O beta também. Tudo nas questões, nas letras anteriores, ó, o 50 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, 150 menos 25. Multiplicando aqui o 0,16 pelo 50, pelo 125, vai dar 1.000 vezes 10 a menos 6. Aí, no caso, você para e treina essa multiplicação aqui. Bom, se passar para a notação científica, a vírgula que está sempre depois do último número aqui, ó, ela não aparece, fica escondidinha, ó, vai dar 1, 2, 3 casas para a esquerda, para poder ficar depois do primeiro número não nulo. Então, 1,00 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, tá certo? Seria bom vocês darem uma revisada também na conversão de metros quadrados para centímetros quadrados, para milímetros quadrados e vice-versa. Mas vamos em frente. Qual será a área da chapa a 150 graus Celsius? Está pedindo a área final. Para eu achar a área final, é só pegar a área inicial, que a gente já sabe, aquele 0,16 que a gente achou, e somar com o que variou, que a gente acabou de achar aqui, ó, 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 3. Então, é isso que eu vou fazer. 0,16 mais 1 vezes 10 a menos 3. Menos aqui, menos 3 em cima, né? Que vai dar 0,161. Ok? Bom,
E daí, professor? E daí que isso daqui pode cair, pelo menos um pedaço disso aí, mas o Enem gosta muito de contextualizar, né? Então, exemplos do dia a dia, então é o que eu vou colocar mais para frente. Agora, sem esquecer dos exemplos com, eu gosto de chamar isso de algebrismo, então você tem que fazer conta, sim. Vamos em frente. Exercício 2. Um frasco de vidro de 250 ml contém 240 ml de álcool a uma temperatura de 40 graus Celsius. A que temperatura o álcool começará a transbordar do frasco? Estão imaginando aí? Então, eu tenho um frasco de vidro e o álcool dentro desse frasco. Se eu aquecer os dois, vai ter vidro aquecendo, dilatando, e vai ter o álcool também dilatando. Muita gente esquece que o recipiente também dilata. E a pergunta dele é: qual é a temperatura em que o álcool começa a ter um volume maior do que o frasco? Quando o álcool tiver um volume maior do que o frasco, ele vai transbordar. Então, o limite, né? Então, começa com o volume do frasco aqui em cima, o volume do álcool embaixo, os dois vão dilatando e vai ter uma hora que eles vão ser iguais. Depois disso, o álcool começa a transbordar. Ok? Então, vamos lá. Eu vou igualar os volumes deles. Considere o coeficiente de dilatação linear do vidro igual a 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o volumétrico do álcool, 11,2. Então, ele colocou aqui o linear, gente. Muita gente esquece disso aqui, ó. A gente não está trabalhando com linear agora. A gente está trabalhando com o volumétrico. Então, o álcool está tranquilo. Já foi volumétrico, ó. Agora, o vidro, como é que a gente faz? Primeiro, vamos achar o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, que é 3 vezes o linear. Então, 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Esse menos 6 é em cima. Igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. 8 vezes 3, né? 24. Então, os dois vão dilatar. Quando o volume for igual, ou seja, isso aqui, ó, quando os volumes forem iguais, eu vou ter o limite. A partir daí, ele começa a transbordar. Mas quem é o volume de cada um? O volume final de cada um é igual ao volume que ele tinha, ou seja, o inicial, mais o que variou. Então, bora colocar isso numa fórmula para ver como é que fica. Se eu colocar isso numa fórmula, eu vou ter, ó, volume inicial do vidro mais o ΔV, o que ele variou, variação, né, de volume do vidro, a dilatação volumétrica do vidro, é igual ao volume inicial do álcool, mais a variação de volume do álcool. Então, se você olhar lá no enunciado, volume inicial do vidro, 250, do álcool, 240. Então, aqui, ó, volume inicial do vidro, 250, volume inicial do álcool, 240. Dilatação do vidro. Bom, dilatação volumétrica é igual ao volume inicial vezes o gama, coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, vezes o delta θ, que é a variação de temperatura, ou ΔT, que a gente usou na questão anterior. E o álcool, mesma coisa. O inicial, está aqui, ó, 240, mais o que ele variou. Como eu estou falando de volume, é V0 vezes o gama, foi dado na questão, vezes a variação de temperatura, que vai ser a mesma, porque eles estão juntos, né? Então, o que é que eu vou ter? 250 mais, multiplicando aqui, gente, 250 por 24 vezes 10 a menos 6, dá uma treinada aí, faz aí, vai dar 0,06 ml. Vezes θ, igual a 240, mais, se eu pegar 240 e multiplicar aqui, ó,
todo mundo por 11,2 por 10 a menos 4, dá uma treinada aí e vai dar 0,2688 vezes o delta teta. Se eu pegar o 0,2688, né, e colocar junto com o outro delta teta aqui, ó, vou juntar os delta tetas, vai ficar negativo, ó, passei para lá, ficou negativo, e o 250 vai ficar com o 240. Quando eu olhar aqui, eu vou ter 0,2628 delta teta igual a 10, 250 menos 240. 10 dividido por 0,2628 vai me dar um delta teta de 38 graus Celsius. Então, essa é a variação de temperatura. Mas se você prestar atenção, o que ele pede aqui é a temperatura em que o álcool começará a transbordar. Eles começaram com 40 graus Celsius. Então, a temperatura final vai ser de 40, mais o que variou, mais 38. Então, 78 graus Celsius. Okay? Essa é a resposta da nossa questão. Então, dá uma olhadinha com cuidado em casa, tá certo? O pessoal geralmente fica um pouco confuso com esse tipo de questão, é normal no começo. Quando eu estou explicando essa questão aqui, eu sempre paro, dou um replay, explico de novo. O trauma que alguns alunos têm com dilatação térmica não se deve nem à física, é mais a esses algebrismos aqui, que muita gente não gosta de fazer, né? Multiplicação com potência de 10, passar a vírgula para lá, vírgula para cá. Tá? Então, é só dar uma treinada, é só treino. Tá? Então, falta de treino. Às vezes a gente se abusa, né? Professor Érico, eu dei esse assunto. Calma, bora treinar, bora treinar. Gente, eu gostaria de fazer mais questões de dilatação térmica, mas só que o tempo é curto, na verdade, e você não vai estudar só dilatação com essa aula aqui. Essa aula aqui é só para você começar, né, ou depois que você, vamos supor que você já saiba do conteúdo, isso daqui é só para enriquecer o que você já sabe. Então, eu vou dar aqui um exemplo que eu sempre gosto de dar nas minhas aulas de dilatação térmica, que é sobre o amianto. Eu lembro que eu fiquei com essa fixação, né, em sempre falar sobre o amianto, porque quando eu comecei a dar aula, em 2001, no dia 11 de setembro de 2001, eu estava dando aula, foi o ano que eu comecei, tinha começado há poucos meses a dar aula, o ano que eu comecei, estava dando termologia, dilatação térmica, e teve, né, um grande desastre, que foi o atentado de 11 de setembro de 2001. E se falou muito em dilatação térmica do material usado em construção civil, que é o amianto, né, porque as torres gêmeas tinham o amianto. Então, eu fiquei com essa fixação. E descobri, depois que o amianto... Bom, bora falar do amianto. Vocês vão ver aqui o que é que eu descobri na época, né? O amianto, que é uma fibra mineral, tem propriedades legais impressionantes aí, como baixa dilatação, então ele tem uma resistência à variação de temperatura, tem um bom isolamento, é um bom isolante térmico, né? Flexível, durável, dura muito tempo, e ele começou a ser utilizado em larga escala na construção civil. Então, prédios, casas, telhas, e começou a ser chamado de mineral mágico, né, do século XX. E todo mundo começou a utilizar amianto. Só que o amianto, gente, ele não é essas maravilhas todas, não. Descobriu-se depois que o pessoal que extraía o amianto das minas estavam adquirindo câncer.
Mas só que esse câncer de pulmão, por inalar aquele gás, né, com aquela poeira com o amianto, ele geralmente passa uns 20 anos, 30 anos, pode até passar 30 anos para aparecer esse câncer de pulmão. E teve, na época, muita resistência das empreiteiras, dos grandes construtores, em não parar de utilizar o amianto, já sabendo que o amianto era um material cancerígeno. Muita resistência mesmo, e até hoje estima-se que mais de 100 mil pessoas, depende de onde você estiver lendo, entre 100 e 150 mil pessoas morrem por ano devido à inalação desse amianto. Então, você pode ter uma caixa d'água perto de casa, não sei se você conhece, uma caixa d'água que utiliza amianto, ou uma telha, né, que utiliza amianto. Não é mais utilizado, não é mais fabricado aqui. Vou falar já já quando é que foi proibido. Aqui, em mais de 50 países. Não é utilizado. Em Goiás, né, se concentram grandes produtores com representação no Congresso. Olhem as referências, viu? Depois. E alegam que o tipo do amianto brasileiro, a crisolita, o branco puro, seria menos contaminante. Realmente ele é menos contaminante. Então a proibição deveria ser cancelada. Quando eu falo contaminante, eu estou falando da telha, da caixa d'água, tá certo? Do cimento que ele é utilizado. Então, para quem for utilizar esses materiais aí, você realmente não tem um risco grande. Então, a telha, a caixa d'água não vai passar, não vai contaminar a água. Mas imagine as quebras, o manuseio e, principalmente, imagine a extração, os operários nas minas. Então, teve muito rebuliço no Congresso, teve muito rebuliço para poder proibir o amianto, porque realmente o pessoal não queria proibir, né? As empreiteiras, os grandes produtores, né? Não queriam proibir esse amianto, dizendo que trazia apenas problemas oriundos nos operários. Então, se tivesse problema só na extração, poderia ser comercializado, como se o pessoal que trabalhasse na extração não existisse, né? Mas vamos em frente. Se vocês escreverem amianto no Google, vai aparecer logo de cara uma lista de condenações, né? Na construção civil, como eu falei, ele é conhecido como asbesto. Então está sendo proibido agora. Então, o que aconteceu foi que, após esse choque inicial, aqui, né, dos aviões, nas duas torres, elas colapsaram, porque as vigas atingiram temperaturas altíssimas e não suportaram o contrapeso que tinha lá em cima, nas torres. Então, quando elas colapsam, você vai ter uma grande quantidade de poeira no ar.
Então, o que foi muito discutido foi se os moradores de Nova York teriam problemas de câncer devido à poeira que continha bastante amianto. Bom, chegou-se à conclusão depois de que a poeira, por ser muito densa, ela desceu logo, né, e não ficou muito tempo no ar para que os moradores adquirissem câncer. Mas o pessoal que trabalhou aqui, bombeiros, socorristas, inalaram essa poeira, né? Então, cerca de 10 mil pessoas foram indenizadas, né? 300 milhões de dólares foram destinados a essas indenizações. Foi o pessoal que inalou a poeira que estavam próximos, né, no dia. E aqui no Brasil, depois dessa confusão toda, gente, eu estava falando lá de 2001. Só em 2017, esse daqui é um mineiro, com sua radiografia, né, de pulmão, provavelmente ele está com câncer, né, de pulmão, e só em 2017 é que o STF proibiu a comercialização, a extração, o uso de amianto aqui no Brasil. Bom, mas vamos em frente, né? Exemplos de dilatação. Então, fios de poste linear, né? Exemplo de dilatação linear. Fios de poste, trilhos de trem, como eu mostrei, vigas metálicas presentes em edifício. Superficial, né? Uma dilatação superficial, então porcas metálicas podem ser soltas aquecendo, né? Os parafusos, grandes blocos seriam mais superficial, né? De concreto mais volumétrico, né? Utilizado em calçadas sem divisões, né? Se rompem. A água, gente, a água que eu falei entre 0 e 4, o comportamento é o contrário, tá certo? É uma dilatação anômala. Você dá uma estudadinha nisso aí, que cai bastante também no Enem. Quando o líquido escorre de um recipiente, foi o que eu mostrei na questão, né? E é sempre melhor comprar gasolina em dias frios, porque o volume vai caber mais ali, né? Ou pela manhã, quando seu volume está reduzido, já paga pela mesma coisa, né? E não passa pela massa de combustível. Eu realmente não vejo muita diferença, mas tem gente que vê, né? Um experimentozinho simples para você fazer em casa aí, ó. Você pode pegar uma caixinha dessas longa-vida, né, de leite, de suco, e cortar umas tiras e depois aquecer, né? Cuidado com a chama, pega um prendedor e aquece, e você vai ter uma do lado do alumínio. Tá? Um lado vai ser alumínio, que é o lado interno da caixa, e o outro lado vai ser papel. Aquece do lado do alumínio, né, gente? Tem gente que, professor, fazer isso em casa, ou então quando leva para a sala para fazer, acaba tocando fogo. O papel tem que ser do lado do alumínio. Então, ó, você tem uma lâmina com dois materiais. Isso também é chamado de lâmina bimetálica. Nesse caso, não é bimetálica, mas os experimentos que você pode encontrar com materiais de laboratório, você tem dois metais, um que dilata muito e outro que dilata menos. É o caso aqui. O alumínio vai dilatar bastante, tá certo? E o papel pouco. Então, ele acaba envergando, tá certo? Para o lado do papel. Então, e esse é um exemplo de uma dilatação que você pode fazer em casa, né, e mostrar em casa. E é sempre bom, gente, fazer experimentos, claro que com tempo, né, fazer experimentos e mostrar em casa. Por quê? Porque você fixa melhor o conteúdo. E agora, vamos falar um pouco de gases. Como eu disse a vocês, não dá para ver tudo que se quer, mas eu estou contando que você já saiba um pouquinho do conteúdo ou que vá estudar um pouquinho depois de assistir essa aula. Então, gás ideal, gás é um assunto bem interessante de se ver, que é muito contextualizado também.
Eu adoro termologia e ótica também, né? São assuntos que são vários experimentos e coisas que você vê bastante no seu dia a dia. Então, um gás ideal é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas, né? Então, entre as partículas não há qualquer tipo de interação. Então, isso é uma aproximação. Por isso que leva esse nome ideal. Mas nós podemos utilizar os gases reais, né? Utilizar as equações dos gases ideais, que não existem, para os gases reais, em determinadas situações, certo? Então, de acordo com a teoria cinética dos gases, o estado termodinâmico de um gás ideal é completamente descrito pelas variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Então, se eu tiver P, V e T, eu consigo dizer como é que está aquele gás, como é que está o estado daquele gás naquele momento. Então, vocês podem encontrar, isso eu não gosto de fazer, tá certo? Uma fórmula só para dilatação, quando você segura a temperatura do gás. Outra expressão só para quando você segura a pressão, transformação isobárica. Então, bora lá. Isotérmica, temperatura. Isobárica, de baros, pressão. E isocórica, ou isovolumétrica, com o mesmo volume. São transformações. Tá? Professor, não entendi não. Aí eu achei aqui uma simulação bem interessante que eu vou mostrar já já. Tá certo? Bom, essas variáveis de estado, elas estão relacionadas numa transformação por essa equação aqui, ó. A pressão do gás inicial vezes o volume inicial é igual a temperatura, é igual a, sobre a temperatura, né, é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, tá certo? PVT igual a PVT. Tranquilo, né? Vamos em frente. E aqui nós temos a equação geral dos gases. Tá? Então, PV sobre T sempre vai ser uma constante, que é o número de mols aqui, ó, vezes a constante universal dos gases perfeitos, que é 0,082 atms litro por mol por Kelvin, ou 8,31, gente, joules por mol por Kelvin, tá certo? Então, tem que prestar atenção na unidade que vai aparecer aí na questão que você vai resolver. Mas vamos em frente. Bom, sabe-se que a pressão, aqui no exercíciozinho, que um gás exerce sobre um recipiente é decorrente dos choques de suas moléculas contra as paredes do recipiente, ok? Pressão igual à força que as moléculas lá estão fazendo sobre a área, né? Diminuindo em 50% o volume do recipiente que contém um gás ideal, olha aqui, ó, isotérmica, transformação isotérmica, estabeleça a razão entre a pressão final e a pressão inicial. Então, o que é que acontece? Você vai ter uma isotérmica, vai utilizar a equação aqui de transformação, o PVT, que eu mostrei lá em cima, aqui eu botei um θ, né? Temperatura, a gente utiliza T ou θ. Então, PVT igual a PVT inicial igual a final. Então, ele diz que o volume é reduzido pela metade. Então, se eu comecei aqui, ó, com 1V0, eu vou acabar com meio V0, tá certo? Ou se eu comecei com V, o volume final vai ser de meio V. Como é uma isotérmica, a temperatura inicial, você pode dizer que é X, que é θ, e a temperatura final vai ser também a mesma coisa. Então, você pode cortar as temperaturas e cortar os volumes. E vai ficar só com o meio aqui. Se eu passar esse PF para lá, tá certo? Para cima, o P0 para baixo, vai ficar P0, PF sobre P0 igual a 2, né? Que é o inverso aqui, ó, de meio. Então, em casa, para aí, dá um pause. Se não entendeu, vai para o papel e tenta ver quem é PF sobre P0. Tranquilo? Vamos em frente.
A animação que eu preparei, então bora lá, eu diminuí pela metade o volume e o que eu achei aqui, ó, foi que a pressão dobrou. Então, se eu tinha 1 atm de pressão, passa 1 para cá, ó, 1 vezes 2, 2. Eu vou ter uma pressão final de 2. Diminuir o volume pela metade e a pressão dobra. Tranquilo? Você vai ter várias opções aqui, gente. Mecânica, termologia, elétrica. Várias opções de simulações. E com a simulação é sempre mais fácil de aprender, né? Então a gente saiu de uma questão que dizia o quê? Olha, você tem um gás, tá certo? Então aqui eu vou injetar moléculas, tá? Tá uma bomba aqui, ó, já eu começo a injetar. Aqui eu controlo o calor, tá certo? Se eu vou colocar calor no sistema, aqui, ó, se eu coloco calor, ou se eu coloco, se eu retiro calor, então doando calor, retirando calor, ok? Você vai olhar aqui a pressão, não tem nada aqui, então tá zero, tem ninguém aqui, ó, temperatura também em Kelvin, vai estar zero, e eu vou colocar moléculas. Então estou aumentando aqui, bora aumentar o número de mols, mais moléculas, certo? Bom, gente, se eu segurar a temperatura, tá aqui ó, a temperatura, segurei, 300 Kelvin, que foi o que aconteceu na questão anterior, e vou diminuir o volume pela metade. Então, olha aqui, ó, mais ou menos a metade, não tá? Então, o volume aqui está a metade. Vejam que a pressão estava em 14,4 e agora 28, o dobro de 14. Ok? Então, aumentou. Se eu dobrar o volume, a pressão cai pela metade. Se eu diminuir o volume aqui, ó, para a sua metade, a pressão dobra. Ok? Então, é só dar uma pesquisada, tá certo? Em simulações aí na internet, mas essas daqui realmente eu indico. Então, o link está aí na apresentação. Só soltando aqui a temperatura. Se eu aumentar aqui, ó, a energia interna, ou seja, doar calor, as moléculas vão absorver essa energia, que a gente chama de calor, né, e vão aumentar a sua energia. Que energia? Energia cinética. Então, vejam que cine, movimento, ó como elas estão mais rápidas, ó, e chega um ponto que o recipiente não aguenta. Ok? Então, podem brincar à vontade com isso aqui. Agora, claro que para o aprendizado ficar divertido, é interessante que vocês apliquem, né, o que vocês aprenderam na simulação, feito eu acabei de fazer. Então, eu peguei e diminui o volume pela metade, segurei a temperatura e dei uma olhada na pressão, né? O que aconteceu com a pressão. Então, ali você tem várias opções, tá certo? Vamos voltar aqui, fazer uma questãozinha. A que temperatura se deveria levar certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 Kelvin? Então, qual temperatura ele deve estar para que tanto a pressão como o volume se duplicassem? Se dupliquem, né? Então, ó, P0, V0, sobre T, PVT, igual a PVT. Se eu pegar e colocar aqui, ó, eu quero que dobre a pressão. Então, se eu tenho uma pressão inicial P0, eu quero chegar a 2P0. Ele quer que o volume também duplique. Então, se eu começo com o volume V0, eu vou ter um volume final de 2V0. A pergunta é, quem é TF? Lembra que ele começou com 300 kelvins, ok? Então, gente, olha, eu vou ter aqui que TF, passo o TF para cá, P0 e V0 pode cortar, pode mandar embora. Então, TF sobe, 300 vem para cá, 300 vezes 4,
TF igual a 1.200 kelvins. Então, se eu dobro a pressão e dobro o volume, vou ter um 2 vezes 2 aqui, o 4, né? Então, vou ter um acréscimo, vou quadruplicar a temperatura. Tranquilo? Aí aqui temos uma outra questãozinha, né? Então, vamos lá. Um processo acontece com um gás ideal que está dentro de um balão extremamente flexível em contato com a atmosfera. Já estou vendo aqui que a pressão vai ser a pressão de fora, né? Extremamente flexível. Então, se a temperatura dobra ao final do processo, podemos dizer que, gente, a pressão não vai mudar, tá certo? Ela fica constante. Então, aqui, ó, olhando, aqui eu tenho o gás fica, a pressão do gás fica constante. Então, já cortei 3 letras, ó, a A, a C e a D. Fiquei com a letra B e com a letra E. Por que a pressão não se altera? Porque ela é extremamente flexível e vai estar em contato com a atmosfera, tá certo? Então, não estou falando aqui de variação de pressão, não estou igualando aqui a pressão atmosférica. Se você quiser, não sei se é a nível do mar ou mais para cima, tá certo? Só sei que esse balão não vai sair, não vai mudar a sua pressão, né? Porque ele não vai sair do campo. Não se falou que ele iria mudar a pressão. Então, ó, no lugar da pressão inicial, eu coloco P, e eu vou repetir o P para a pressão final. Então, você é que tem que ter esse insight aí de que a pressão não muda. Mas a temperatura dobra. Ok. Então, ó, temperatura inicial T, está aqui, ó, e a temperatura final está o T dobrado. Então, 2 T's. Então, PP vai embora, TT vai embora. Eu fiquei com V2, passei o 2 aqui para cima. V2 igual a 2 vezes V1. Então, volume final, o V2, é 2 vezes o volume inicial. Então, ele não caiu pela metade. Ele dobrou. Então, a pressão fica constante e o volume dobra. Você para, pensa aí, tá certo? Olha as outras alternativas com calma. Bom, gente, coloquei aqui mais uma vez a animação. Eu gostaria que vocês clicassem nesse link, tá certo? Agora, você clica no link e faz essa simulação da questão anterior, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai segurar a pressão e vai dobrar a temperatura, tá certo? Eu ensinei lá para vocês como é que faz isso. Então, aumenta a temperatura do ano calor, clica na animação, o material tá aí na descrição. E vocês podem fazer um experimento também, né? Então, estão aqui as referências, os experimentos estão em algumas dessas referências aí, vocês podem dar uma olhada. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima semana. Próxima semana veremos termodinâmica. Ok?